Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia e vamos trazer mais conhecimento acerca da história e ciência das religiões. Vamos falar mais uma vez sobre Ran, sim, o que dá origem ao mito de todos os Rans, ao Imã de Zoroastro, ao Rama do Ramayana, ao Avram, que vai se tornar Avraham, ao Abiram. Então, todos estes têm início, origem em um chamado pai desse mito. Uma pessoa ou um personagem, melhor dizendo, que deu origem a todas estas histórias. E nós vamos ver um pouco sobre o que há na sua mitologia e vamos ver também um pouco sobre as origens do zoroastrismo e as origens de alguns elementos religiosos também dos cultos indianos. Tudo isso você vai ver durante a leitura e os meus comentários, a ponte para a religião dos hebreus e também a religião chamada judaísmo. Sim, porque a religião da Palestina, a religião da Cananeia, ela sofre um processo evolutivo. É uma amálgama de diversas crenças e nós sabemos que muitas pessoas trazem confusão quando vão falar da origem destas crenças ou dos elementos simbólicos, dos elementos materiais até, que constituem o que hoje é o judaísmo moderno. Bom, eu falei das origens egípcias. Agora também vamos falar um pouco das origens indo-europeias, as origens árias. Nós leremos um excelente livro, ok? Que serviu durante muitos anos como uma fonte de informações para dar início a pesquisas científicas na área da ciência da religião, na área da antropologia também, na área da teologia, muitas informações que estão de maneira sintéticas ou sintetizadas nesse livro funcionam como fios condutores que você pode pegar as informações e fazer pesquisas. Então, durante muito tempo, esta obra foi muito bem recomendada, valorizada, porque durante muito tempo, porque a partir dela já surgiram outras obras acadêmicas, científicas, acerca das religiões, da gênese das religiões, de informações que nortearam até pesquisas antropológicas, pesquisas religiosas, ou da ciência da religião, melhor dizendo, como eu já havia dito outrora. É o livro do filósofo Édouard Schuré, filósofo francês, também foi poeta, dramaturgo, romancista, crítico de música e publicista de literatura iniciática em língua francesa. E leremos esta grande obra, dentre várias que ele escreveu, que é Os Grandes Iniciados, esboço da história secreta das religiões. O Êxodo e a Conquista, página 24. Naquele sonho, como sob uma luz fulgurante, Ran viu sua missão e o imenso destino de sua raça. Aqui, é claro, vale lembrar, quem não acompanhou as histórias anteriores, que nós contamos de forma resumida, Ran ele faz um processo migratório da terra da Sítia para o Oriente, especificamente a direção da Ásia, especificamente Irã e até chegar ali à Índia. Então, vamos ler. Desde então, não teve mais dúvidas. Em vez de incentivar a guerra
entre as tribos da Europa, ele resolveu conduzir a elite de sua raça ao coração da Ásia. Anunciou aos seus que instituiria o culto do fogo sagrado. Este culto do fogo sagrado, de acordo com a mitologia do personagem Ram, que se você acompanhou também os vídeos anteriores, vem a partir de uma revelação que ele tem, um sonho. Ele tem um sonho, depois episódios de epifania, e aí é instituído através deste discernimento, né, do sonho da vida, entre aspas, espiritual de Ram. Ele tem esse discernimento e aí vem a instituição do culto ao fogo sagrado, o fogo que nunca se apagará, o fogo que não se extinguirá. Isso vai passar para o zoroastrismo, culto ao fogo, é um elemento que permanece no zoroastrismo, e através do livro de Levítico, que o livro de Levítico nada mais é do que vários elementos copiados. O Pentateuco não foi escrito na época de Moisés, né? Vamos falar a verdade. Ele é lá da época da monarquia, século 8 e 7 a.C. E um dos elementos que é copiado do zoroastrismo são um monte de compêndio de leis higiênicas e religiosas. Eu fiz um vídeo mostrando isso. Eu fiz um vídeo especificamente mostrando como que o livro de Levítico copia as leis higiênicas e religiosas do zoroastrismo. Isso é um fato, nós não estamos aqui discutindo, estou passando esse fato, não é passível de debate. Os acadêmicos especialistas na área já demonstraram isso comprovadamente. E o que acontece também é que essa tradição estará no livro de Levítico. Levítico 6:13 fala abertamente acerca dessa tradição, que é uma herança do culto zoroastriano, que é uma herança dessa instituição religiosa espiritual de Irã. Vamos lá. Isso instituiria o culto do fogo sagrado, o qual proporcionaria a felicidade dos homens, que os sacrifícios humanos seriam para sempre abolidos, que os ancestrais seriam invocados não mais por sacerdotisas sanguinárias sobre rochedos selvagens gotejantes de sangue humano, mas em cada lar pelo esposo ou pela esposa, unidos numa mesma prece em um hino de adoração, junto ao fogo que purifica. Nós vemos esta tradição no Egito, e Edmund Shuri vai dizer que o Egito também, principalmente a religião de Akhenaton, absorve essa tradição desse modelo de culto ao fogo sagrado, instituído por Ram. Quem acompanhou a nossa série de vídeos falando sobre Akhenaton, falando sobre a cidade de Amarna, o culto familiar de Amarna em torno do fogo sagrado, verá claramente estes elementos. Vamos continuar então a leitura. Sim, o fogo visível do altar, símbolo e condutor do fogo celeste invisível, uniria a família, o clã, a tribo e todos os povos como centro do Deus vivo sobre a terra. Uma outra coisa muito importante é que todas as tradições, não vamos generalizar, mas a maioria esmagadora das tradições, quem não estuda a ciência da religião fala muita besteira acerca disso, mas todas as tradições têm um Deus supremo, e esse Deus supremo é um Deus único. Todos os outros deuses são seus filhos, ou seja, são emanações dele, vêm dele. Então isto é um conceito que quando você lê os textos antigos, sem a influência e lente de, entre aspas, ditos professores, você percebe isto muito claro. Então até mesmo na questão politeísta há uma deturpação do entendimento, porque para os antigos, como por exemplo no candomblé, Olodumare é o Deus único, não há outro além dele. Ele é o Deus invisível, imanente, transcendente. Isso está muito bem registrado nas tradições do culto do candomblé, do culto de origem iorubá. Os orixás são filhos de Olodumare, que levam suas mensagens e por aí vai, que interpretam a essência divina que só há nele, o Pai de todos os deuses.
Então, essa característica, por exemplo, também em Andevaraçu, os indígenas brasileiros, ele é o invisível, é o imanente, assim como a Ahura Mazda, aí já tem o refinamento, que ele é o pai do Mitra, né? O Mitra é absorvido, a Mitra é um deus proto-indoriano, ele é absorvido pela cultura zoroastriana, mas como filho de Ahura Mazda. Então, todas estas questões, elas têm que ser aprofundadas do ponto de vista dos cientistas da religião ou da filosofia da religião, porque quem não é da área acaba fazendo interpretações equivocadas. Inclusive, eu disse no meu vídeo sobre Akhenaton que este foi o erro de Akhenaton. Akhenaton, ele foi um grande reformador, mas faltou esse feeling intelectual a Akhenaton de copiar esse modelo de que os deuses do Egito não poderiam ser substituídos. Amun, que era o deus da época em que Akhenaton até o profanou, ele não poderia ser substituído, mas ele tinha que ser colocado como uma emanação de Aton e por aí vai. Então vamos continuar a leitura. Mas para colher esta seara, era preciso separar o joio do trigo. Era preciso que todos os corajosos se preparassem para deixar a Europa. Então você já está vendo aqui a questão da seletividade, que é um quesito da teoria da evolução de Darwin. A seleção, exatamente. Quando você está selecionando pessoas, você está selecionando genes. Se, por exemplo, se eu não me reproduzir com um par, se o meu gene, um gene feminino, não gerar um outro ser, eu estou extinguindo a minha genética. Eu estou extinguindo o meu prosseguir genético. Logo, é um processo de seleção. Seja ele natural ou proposital, seleção sexual, seleção religiosa. Então tem genes que serão extintos por não reprodução. Então o que você está vendo aqui, que gera a raça ária, é uma teoria de Darwin sendo vista na cara aqui, que é um tipo de seleção. No caso aqui, uma seleção religiosa, com alguns critérios psicoativos, porque as pessoas que se dispuseram a seguir o Han eram pessoas que estavam dispostas a enfrentar perigos. Então a disposição mental e psicológica está no gene. Isso a neurociência já demonstrou. Está no gene, está na genética, porque isto influencia. Quem estuda, por exemplo, o processo de formação do cérebro, sabe que isso influencia a questão do conhecimento adquirido e praticado ao longo da vida como inteligência, sabedoria e discernimento, molda o seu cérebro de uma certa maneira, os seus sulcos cerebrais são moldados para a adaptação do armazenamento e execução daquele conhecimento. E isso vai para o gene, para o próximo ser gerado a partir de você. Então o seu cérebro é também o resultado da proeficiência das características mentais dos seus pais. Então vamos dar continuidade aqui à leitura, isso é muito importante. Era preciso que todos os corajosos se preparassem para deixar a Europa, a fim de conquistar uma nova terra, uma terra nova, uma terra virgem. Lá ele estabeleceria sua lei, lá ele fundaria o culto do fogo renovador. Ok, meus amigos, eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, até porque eu estou explicando, por ser um leitor, né, um estudioso da ciência, da filosofia, da religião, eu consigo fazer esta síntese, né, consigo enxergar todas essas vertentes mediante ao conhecimento que já adquirimos nessa jornada. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal. Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.